Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler todo o capítulo na Nova Almeida Atualizada, o texto que vai ser projetado. Mas abra sua Bíblia, deixe ela aberta durante toda a pregação, toda a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Santo e eterno Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, e agora quando nós iremos, ó Pai, refletir nela, queremos pedir a Tua bênção sobre nós, a iluminação que vem do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, fala conosco, Pai, nós precisamos tanto, Pai, do nosso alimento espiritual que vem do céu, que sustenta a nossa alma, que supre as nossas necessidades, ó Deus, que nos alimenta, por graça e por misericórdia, Senhor. Fala conosco mais uma vez essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu e a Vivian, nós temos feito as nossas devocionais diárias com os textos bíblicos que são sugeridos em um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion. Inclusive, esse é um dos melhores aplicativos que nós temos em português. Se você quiser baixá-lo, ele é sempre muito útil. Todos os dias o aplicativo ele sugere para nós um versículo, sugere para nós um texto da palavra de Deus, e nós então lemos todo o capítulo que é sugerido ou toda a perícope. E o texto dessa manhã, você que tem esse mesmo aplicativo já sabe, foi justamente a passagem de Isaías 53, o texto do servo sofredor. Essa, na minha opinião, é uma das profecias mais viscerais de toda a Bíblia. Ela é profunda, ela é sentida,
ela pinta para nós, meus irmãos, um quadro muito vívido a partir daquilo que ela descreve. Quando nós lemos Isaías 53 e nós comparamos esse texto com as passagens dos evangelhos que relatam a crucificação do Senhor Jesus, nós vemos como é impressionante o cumprimento da profecia de Isaías nos seus mínimos detalhes. É como se Deus, naquele momento, tivesse aberto uma janela no tempo e espaço, e Isaías pudesse ver com seus próprios olhos o Senhor Jesus pendurado no madeiro. Depois da terrível tortura que o Senhor Jesus sofreu, depois das chicotadas, depois das pancadas que ele tomou na cabeça, depois da sua coroa de espinhos, Isaías vai relatar para nós que ele já não tinha mais beleza nem formosura. Isaías ainda diz que a situação era tão terrível que os homens escondiam dele o rosto e o desprezavam. E aqueles que tinham coragem de olhar para o Senhor Jesus não encontravam nele nenhuma beleza. Isaías o descreve como alguém desprezado, como o mais rejeitado entre todos os homens. Alguém chamado no texto de homens de dores, alguém que sabe o que é padecer, alguém que sabe o que é sofrer de verdade. Isaías diz que ele foi traspassado, ele foi oprimido, humilhado, esmagado, castigado, ferido, cortado da terra dos viventes, sepultado entre os ímpios. E nós sabemos, meus irmãos, que as palavras de Isaías 53, por mais chocantes, por mais impactantes que elas possam ser, elas não refletem de maneira perfeita, de maneira completa, exatamente tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu no Calvário. O fato é que o sofrimento de Jesus para nós é inimaginável, meus irmãos. Se Cristo na cruz tivesse levado sobre si apenas os meus pecados, as minhas transgressões, eu entendo que já seria algo terrível. Mas o texto diz que ele levou sobre si a transgressão do seu povo. A transgressão do seu povo. Quando a gente vai lá para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, meus irmãos, capítulo 7, versículo 9, João ele tem uma visão de todo o povo de Deus, todos os salvos, adorando o Senhor e adorando ao Cordeiro. E ele diz que ele via uma multidão que ninguém podia contar, de toda a tribo, língua, povo, raça e nação. Aí a gente, a partir disso, considera o seguinte: Jesus levou sobre si os pecados de cada uma dessas pessoas, que compunham aquela multidão que ninguém podia contar. No versículo 14 de Apocalipse 7, um dos anciãos, ele vira para João e diz para ele que todas aquelas pessoas, elas lavaram, elas alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, Jesus sofreu, Jesus morreu pelos pecados de uma multidão incontável de pessoas. Portanto, o sofrimento do Senhor certamente é inimaginável. Eu gostaria, à luz desse texto essa noite, destacar 5 implicações da cruz de Cristo para a nossa vida. 5 bênçãos que o Senhor Jesus conquistou por nós e para nós ao morrer na cruz. E eu quero fazer isso para que você saia daqui essa noite sabendo o que é que o Senhor Jesus conquistou por você ao enfrentar todo aquele sofrimento, ao enfrentar o suplício da cruz. E a primeira coisa que Isaías nos mostra, meus irmãos, é que na cruz Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essas enfermidades, é importante a gente dizer, literalmente elas se referem a doenças físicas. Aqui não está se referindo a pecado, não está se referindo a transgressões. E nós podemos ter certeza disso que eu estou falando à luz da própria Bíblia, à luz do Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17,
O texto nos diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Abre aspas, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O fato, meus irmãos, de Jesus curar os enfermos, na visão de Mateus, era um cumprimento da profecia de Isaías 53, 4. Jesus curava, Jesus cura, e o Senhor ainda irá curar as enfermidades do seu povo, porque na cruz, segundo as Escrituras, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Meu irmão, minha irmã, saber que Jesus levou nossas doenças sobre si, nos traz duas certezas maravilhosas. A primeira delas é que nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, que sabe exatamente aquilo que nós estamos passando, quando nós estamos enfrentando alguma enfermidade. O Senhor Jesus sentiu na pele a nossa dor, o Senhor Jesus sentiu na pele o nosso sofrimento, ele experimentou na cruz cada uma das nossas doenças, e por ser assim, ele pode se compadecer de nós, ele pode sentir a nossa dor, ele pode sofrer junto conosco. A outra certeza, meus irmãos, que o fato de Jesus ter levado nossas enfermidades na cruz nos dá, é que a nossa cura é certa. Independente da enfermidade que você possa estar enfrentando, a nossa cura é certa. Nós um dia seremos curados pelo Senhor. Todas as enfermidades da nossa vida certamente um dia chegarão ao fim. Se não nessa vida, meus irmãos, na próxima. Se o Senhor Jesus não voltar antes, no dia da nossa morte, segundo as Escrituras, o nosso corpo será liberto de toda enfermidade, será liberto de toda doença, e nós aguardaremos o dia da ressurreição, o dia do Senhor, onde o Senhor Jesus nos dará um corpo perfeito, onde o Senhor Jesus nos dará um corpo glorificado. Portanto, para nós que somos crentes no Senhor, até a morte significa cura, até a morte significa restauração, porque nós sabemos que a morte não tem a última palavra na nossa vida, nenhuma doença pode nos derrotar, porque um dia nós temos a promessa do Senhor Jesus, que Ele nos ressuscitará. Você que tem sofrido com enfermidades, meus irmãos, a contemplação da cruz é a sua esperança, a contemplação da cruz é a sua certeza de cura, é a base das nossas orações na área de saúde. Se nós oramos, meus irmãos, e clamamos ao Senhor por cura no que diz respeito às nossas enfermidades, é porque nós cremos naquilo que é dito em Isaías 53, 4. Certamente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Além das enfermidades, Isaías ainda nos mostra, meus irmãos, que na cruz as nossas dores são levadas. E dores aqui tem um sentido holístico, tem um sentido amplo, um sentido completo. Diz respeito às dores físicas que às vezes a gente sofre no nosso corpo, mas diz respeito também às dores emocionais, diz respeito também às dores da alma, diz respeito também, meus irmãos, ao sofrimento que vem sobre nós pelas circunstâncias adversas que vez ou outra nós acabamos enfrentando. A cruz de Cristo é a certeza que todas as dores desse mundo, todas as dores dessa vida um dia cessarão. Assim como a cura das nossas enfermidades, é bem verdade que alguma dessas dores, alguns desses sofrimentos só cessarão no fim da nossa vida, quando nós entrarmos na alegria, quando nós entrarmos no gozo do nosso Senhor, onde não existe mais morte, luto, pranto ou dor. Mas nessa vida, meus irmãos, diante das nossas lutas, diante dos nossos dilemas, diante de doenças que têm devastado o mundo afora, como a depressão, como a ansiedade, como síndromes de pânico, pessoas que têm sofrido com essa amargura da alma,
Para você que está passando por isso, olhando para o Calvário, olhando para a cruz, nós encontramos fonte de cura, nós encontramos fonte de restauração para as nossas dores, para o nosso sofrimento, para as nossas emoções. Eu quero dizer para você que aquilo que você tem sofrido, os momentos que parecem insuportáveis, o próprio Senhor Jesus vivenciou. O próprio Senhor Jesus sentiu na própria pele por você na cruz. E olhando para Jesus, depositando sua confiança e esperança nele, clamando por graça e por misericórdia, derramando aos seus pés os seus fardos difíceis de carregar, certamente você experimentará a paz do Senhor, paz perfeita, paz completa. Por fim, nesse ponto, eu quero dizer para você que às vezes talvez pareça que ninguém se importa com a sua dor. Talvez as pessoas minimizem aquilo que você tem sentido. Achem que é besteira, achem que é bobeira, achem que não é importante, achem que não é justificável. Mas olhando para a cruz, nós vemos que o Filho de Deus se importa com as suas dores. Ele levou sobre si as suas dores e o seu sofrimento. E nada do que você está passando passa desapercebido aos olhos dele. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, Isaías nos mostra também, na primeira parte do verso 5, que na cruz a justiça de Deus é saciada. Na cruz a justiça de Deus é saciada. Diz assim o texto: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Na minha trajetória pastoral, eu já me deparei com algumas pessoas que me perguntaram: Pastor Bruno, mas por que Deus teve que sacrificar seu filho? Não tinha outra forma? Não tinha outro jeito? Sendo Deus quem Ele é, Ele não poderia simplesmente ter decidido perdoar todo mundo e estava tudo certo? A resposta que nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos, é que não poderia. E não poderia justamente por quem o Senhor é, por causa do seu caráter. O Senhor é santo e o Senhor é justo. Segundo a Escritura, toda transgressão, toda iniquidade precisa ser punida. O Senhor, como justo juiz, segundo a palavra de Deus, Ele retribui a humanidade segundo as suas obras. Se Deus decidisse perdoar a humanidade, sem que as transgressões, sem que as iniquidades fossem pagas de alguma forma, Ele seria injusto diante daquilo que Ele é. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que o nosso Deus, aliás, a boa notícia é que o nosso Deus, que é justo, Ele também é bondoso, Ele também é amoroso e Ele também é misericordioso. E as Escrituras nos mostram que Ele provou o seu amor por nós, derramando a sua ira, a sua justa ira, sobre o seu Filho por intermédio da cruz. Jesus não tinha pecado, mas Ele se fez pecado no nosso lugar. Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Ele recebeu, meus irmãos, a justiça, o castigo, a punição de Deus no nosso lugar. Isaías repete diversas vezes nesse capítulo a expressão: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Aquilo que era nosso por merecimento, meus irmãos, o Senhor Jesus levou sobre si sem merecer. E por ter recebido sobre si o castigo que era nosso, a justiça foi saciada. A nossa dívida com Deus foi paga. E quando nós nos sentarmos no tribunal do Senhor, para sermos julgados pelo Senhor, nós seremos considerados inocentes, nós seremos considerados justos, nós seremos considerados perdoados diante de tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer na nossa vida. Porque todos os pecados que nós cometemos, do dia em que nós nascemos até o dia em que nós morrermos, foram expiados na cruz, foram levados por Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós contemplamos a cruz,
nós podemos ter certeza de que há perdão para mim e para você. Amém? Há perdão para mim e para você. Nós podemos ter a certeza, meus irmãos, que através da cruz, Deus já não nos olha mais como pecadores que merecem o inferno, mas como filhos e filhas amados que ganharam a salvação, ganharam o céu, sem fazer por merecer, porque Cristo fez isso por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é pela graça. A quarta coisa que Isaías nos mostra é que na cruz a paz é trazida a nós. E a paz, meus irmãos, é justamente um dos frutos da justificação. A segunda parte de Isaías 53:5 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo do Senhor nos traz a paz. Pelas feridas do Senhor, nós somos curados. Meus irmãos, que troca maravilhosa o Senhor Jesus faz conosco na cruz, não é verdade? Que troca maravilhosa. O castigo era nosso e a paz era dele, mas ele recebe o castigo no nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua paz. O apóstolo Paulo reflete esse ensino em Romanos 5:1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A paz que nasce da justificação, meus irmãos, ela nos mostra que já não existe mais nenhum tipo de conflito entre nós e Deus. Conforme nos diz Romanos capítulo 8, versículo 1, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E um pouquinho mais para frente, Romanos 8, 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu irmão, minha irmã, você crê com todo o coração em tudo que eu falei até esse momento sobre a cruz? Você crê? Sim? Então a paz que excede todo o entendimento, ela está e permanece sobre a sua vida. Essa é a promessa que emerge das Escrituras para mim e para você. Nós precisamos sim ter uma atitude de luta contra o pecado, porque faz parte do nosso processo de santificação e essa é a vontade de Deus. Mas o pecado jamais, em hipótese alguma, deve roubar a paz que nasce da certeza de que nós somos perdoados, de que nós somos justificados diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, mesmo diante dos seus tropeços, que até o fim da sua vida ainda serão muitos, o seu status de filho, de filha amada do Senhor jamais mudará. Sabia disso? Independente o que você faça, o seu status de filho, o seu status de filha jamais será alterado. Deus te ama e Deus aceita você não por quem você é e não através daquilo que você faz. Deus te ama e te aceita por causa de Cristo. Deus te ama e te aceita porque quando Ele olha para você, Ele vê a imagem do seu Filho. Deus te ama e te aceita porque Ele vê as suas roupas, e Ele vê roupas brancas, roupas que brilham, porque um dia eu e você também lavamos e alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Portanto, não permita que o pecado roube a sua paz e que o pecado roube a alegria da sua salvação. Quando você pecar, lembre-se que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E o próprio Senhor Jesus nos fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meu irmão, minha irmã, você pecou? Confesse ao Senhor, deixe o pecado e jamais deixe de experimentar essa paz maravilhosa que emerge da certeza de que nós somos perdoados e aceitos por Deus. Amém? O acusador, meus irmãos, é Satanás. Satanás que gosta de apontar o dedo para nós, o dedo para o nosso pecado e dizer nos nossos ouvidos que nós não merecemos, que nós somos indignos, que nós somos hipócritas, que nós somos uma fraude. Mas não é isso que Deus pensa de nós. Nós continuamos sendo
amados e aceitos pelo Senhor. Amém? Portanto, não aceite esse tipo de acusação. Ninguém pode acusar aqueles a quem Deus um dia justificou. A quinta coisa que Isaías nos mostra é que na cruz, meus irmãos, ovelhas são encontradas e são trazidas para o caminho. Olha o que o versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Antes da cruz, meus irmãos, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas depois da cruz nós fomos encontrados, e depois da cruz nós fomos trazidos de volta para o caminho, para aquele que é o único caminho. À luz disso, a cruz proporciona para nós a realidade de duas passagens do Novo Testamento. A primeira delas é a passagem da ovelha perdida, lá em Lucas 15, de 1 a 7, meus irmãos. Nós somos a ovelha perdida, a qual o Senhor Jesus se refere nessa passagem. Jesus é o bom pastor que deixa as 99 ovelhas no deserto e sai à nossa busca, à nossa procura até nos encontrar. E ao nos achar, o Senhor Jesus faz festa, porque Ele achou a sua ovelha que estava perdida, e Ele diz que no céu, ou o céu se alegra, quando um pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. A cruz, meus irmãos, é o lugar onde o bom pastor nos encontra. A cruz é o lugar onde Ele nos leva para junto do rebanho e nos conduz pelo caminho que é o próprio Cristo, conforme Ele nos diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda passagem é João capítulo 10, nela o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor, como o pastor que chama as ovelhas pelo nome e elas conhecem a sua voz. O pastor que é a porta das ovelhas, porta pela qual as ovelhas passam, são salvas e encontram pastagem. O mesmo texto vai dizer para nós que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, conhece a mim, conhece você. O texto ainda diz que ele continua indo atrás de outras ovelhas que ainda estão perdidas, que ainda estão em outros apriscos e que precisam voltar para ele, porque existe um só rebanho e um só pastor. A cruz, meus irmãos, nos mostra que nós somos encontrados pelo Supremo Pastor, que nos trouxe de volta ao seu rebanho, que nos conduz pelo caminho, que nos alimenta, que nos protege, que cura as nossas feridas. A cruz, meus irmãos, faz com que o Salmo 23 se torne uma realidade na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para onde? Para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma feliz realidade para nós, porque há uma cruz na nossa história. Concluindo, ao olhar para a cruz, Isaías vê nossas enfermidades sendo tomadas, nossas dores sendo levadas, a justiça de Deus sendo saciada, a paz sendo trazida e as ovelhas sendo encontradas e trazidas para o caminho. Meu irmão, minha irmã, como é que nós responderemos a isso? Essa foi a pergunta que eu e Vivian fizemos na nossa devocional dessa manhã. E nós chegamos à seguinte conclusão: primeiro, nós devemos responder com fé.
Primeiro, nós devemos crer com todo o nosso coração e nos apropriar de todas essas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Mas também nós chegamos à conclusão que diante de algo tão sublime, diante de algo tão maravilhoso, essa palavra deve nos colocar de joelhos diante de Deus, meus irmãos. Essa palavra deve nos colocar prostrados diante do Senhor, deve nos levar ao louvor, deve nos levar à adoração. E sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque é isso que aquela incontável multidão de pessoas, multidão na qual eu e você estaremos um dia, é isso que eles faziam. Eles louvavam e adoravam continuamente o Senhor e o Cordeiro, que foi imolado na cruz, mas ressuscitou, venceu a morte e um dia voltará para nos buscar. Amém?